continuando a temporada de resultados, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os resultados do Banco Itaú, esse que foi um banco que despontou e logo depois dos resultados as ações dispararam mais de 8%. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada então, como eu comentei, né? Itaúzão soltou o resultado. Eu sei que muita gente gosta de banco, o banco é um bom pagador de dividendo, o banco no Brasil dificilmente perde dinheiro. E no caso do Banco Itaú, não foi muito diferente disso mesmo. O Itaú, para mim, é o melhor banco do Brasil hoje, tá? Ele é um banco mais bem tocado. E eu acho que esse quarto trimestre mostrou por que esse banco negocia com um prêmio em relação aos seus pares. Eu trouxe até um pouquinho aqui para vocês entenderem um comparativo do que foi o resultado do Itaú versus o que foram os números do Santander, que foi um outro banco que também já tinha divulgado resultados. Então, começando com o lucro, resultado recorrente gerencial, tá? No consolidado, o Banco Itaú teve uma queda de 5%, enquanto que quando a gente olha aqui embaixo, ó, o de baixo é o Santander, tá? O Santander teve uma queda de 47% contra o terceiro trimestre de 2022. Então, o Banco Itaú uma queda de 5% e Santander caindo 47%. Bom, Santander, além de tudo, não provisionou 100% do que aconteceu com Americanas. Para vocês entenderem, bom, acho que muita gente já sabe que a Americanas está com um problema gigantesco. Muitos bancos têm exposição, ou seja, são credores da Americanas. Itaú não é diferente, ele tem uma exposição, não é uma posição enorme, mas o banco decidiu provisionar 100% de tudo que ele tinha de dívida com a Americanas, né? Tudo que a Americanas tinha de dívida com o Itaú. Eles chamam de um evento subsequente, isso porque não aconteceu no quarto trimestre, aconteceu em janeiro, mas eles podem fazer esse tipo de... podem tomar esse tipo de atitude. Eu acho que eles fizeram correto, eu acho que eles mostram que são um banco bastante conservador e que optaram já por limpar o balanço, tirando da frente ali o que eles teriam de problemas com Americanas. Então, mesmo assim, mesmo colocando tudo que eles tinham, ainda assim conseguiram entregar um resultado bastante sólido e por conta disso, inclusive, que as ações tiveram uma performance tão boa no dia seguinte. Continuando aqui, então, como eu havia comentado, custo do crédito, eles colocam aqui o ponto de que eles já colocaram 100%, eles não citam nominalmente Americanas, mas eles colocam que foi um evento subsequente, bastante relevante, e que eles já colocaram um reforço de provisão para cobrir 100% desse problema. Bom, então, no quarto trimestre, a gente viu a despesa com provisão para devedores duvidosos subindo. Obviamente que uma boa parte disso aqui é por conta de Americanas, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque tudo indica que, de fato, o ambiente de negócios, o ambiente de crédito no Brasil vem se deteriorando. A gente vai ver um pouquinho mais à frente outros números que comprovam isso, tá? Antes disso, a gente tem aqui a parte de serviços e seguros. Eu acho que essa daqui tem sido a grande estrela e provavelmente em 2023 tende a continuar sendo uma linha muito boa. A gente sabe que os bancos têm tido uma pressão muito forte, principalmente no segmento de serviços, então a gente nota aqui, 2022, eu gosto de olhar um pouquinho os números de 2022, tá? Então, na parte de cartões de crédito e débito, o Itaú fez um trabalho muito bom, com crescimento de 17%, conta corrente, que são as tarifas de conta corrente, já teve um saldo negativo, então os bancos, os bancões, como a gente chama, já estão contra-atacando as fintechs, já estão dando desconto, já estão reduzindo preços, já estão dando isenção nas tarifas de conta corrente. A administração de recursos são os fundos que eles fazem a gestão, teve uma alta aí de 3%. Na sequência, assessoria econômico-financeira e corretagem, uma queda de 7%. Enfim, no all in all, a gente teve na receita de serviços uma pequena alta, né, uma ligeira alta ali de 5%. Enquanto que no segmento de seguros e previdência e capitalização, uma alta de 25%. Eu acho que aqui é onde a gente viu uma melhora substancial. O que tem impulsionado os seguros? Bom, seguros têm tido um benefício de uma Selic mais alta em relação a 2021. As seguradoras, elas ganham com a aplicação do seu chamado float, que é o excesso de capital que eles carregam. Então, com uma Selic mais alta, eles tendem a se beneficiar. Além disso, a gente sabe que também o segmento de seguros, em 2021, sofreu muito com a Covid. A gente fala de sinistralidade, ou seja, o que eles tiveram que pagar decorrente a todos os problemas de sinistros, né? Ou seja, a gente teve
os óbitos, a gente teve problemas de saúde, então tudo isso aí acarretou em maiores gastos de sinistros nas seguradoras. Em 2021. Em 2022 a gente já viu uma normalização desses números. E aí um outro indicador que a gente gosta muito de olhar é o chamado ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse é o indicador que a gente costuma mais olhar em um banco, é a capacidade que o banco teve de entregar lucro frente ao patrimônio líquido que ele tem. O Itaú entregou um ROI de 19,3%, já considerando todo o imbróglio de Americanas. Se desconsiderássemos isso, seria um ROI de 21%. Isso aqui eu acho que é um ponto muito importante porque alguns anos atrás, quando começou a guerra das fintechs, muita gente falava que aqueles ROIs acima de 20% dos bancões nunca mais seriam vistos. E o Banco Itaú tem mostrado que não é bem assim. Já no caso do Santander, a gente vê um número bem diferente. O Santander entregou um ROI no trimestre do quarto T de 8,3%. O de 2022 consolidado de 16,3%. E lembrando, o Santander não provisionou tudo de Americanas ainda. Uma outra linha que eu acho que impactou bastante foi a margem com o mercado. Eu sei que muita gente não deve saber muito bem o que é isso, mas o que acontece é que os bancos fazem operações nas suas tesourarias, fazendo operações com títulos, enfim. E o que em geral acontece é que quando a gente tem o que a gente chama de uma abertura da curva de juros, ou seja, quando os juros futuros começam a abrir, e em especial quando eles abrem muito rápido, os bancos acabam sofrendo. Então, se você for ver aqui no caso do Itaú 2021 para 2022, a gente nota que houve uma queda considerável dessa margem com o mercado. No caso do Santander foi pior, porque ele teve um prejuízo nas operações com o mercado de 4,2 bi. Isso aqui levou consideravelmente o resultado do Santander para baixo. Óbvio que em 2023 a gente não sabe, é difícil se esperar que a curva de juros continue abrindo, até porque ela já abriu bastante. Mas a gente sabe que o Banco Central tem tido bastante ataques por parte do governo. É difícil saber exatamente para onde é que vão os juros futuros. E aí aqui é um ponto que eu acho que vale muito a atenção, porque eu acho que esse é um dos pontos mais em discussão a respeito dos bancos, que é a questão da qualidade do crédito, que é a questão de como é que está a inadimplência, como é que vão ser as provisões para devedores idosos. Então, olhando aqui no caso do Itaú, a gente nota em cinza que continuou essa tendência de alta no chamado NPL, Non-Performing Loans, de 90 dias, ou seja, os atrasos acima de 90 dias. No caso do Santander não foi diferente, a gente vê aqui em vermelho um aumento sequencial ao longo dos últimos trimestres, e esse eu acho que vai ser a grande discussão ao longo de 2023, em especial porque a gente ainda está vendo uma deterioração macroeconômica, inflação ainda persistente, um juros muito alto prejudica os bancos, por incrível que pareça, muita gente acha que juros altos é uma coisa positiva para bancos, mas não é tão assim. Um juros muito alto acaba elevando a inadimplência, as pessoas não conseguem pagar as suas dívidas, e também uma desaceleração da economia que já é esperado. Bom, e um ponto que eu gosto de trazer aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são dados do Banco Central que eu puxei. Isso daqui é a inadimplência, né? Histórico da inadimplência da carteira de crédito geral de instituições financeiras públicas em vermelho e privadas em azul. Então, a gente nota que houve ali um descolamento das instituições públicas em relação às privadas. Então, em azul são as instituições privadas, que aí entra Itaú, Bradesco, Santander. Em vermelho, a gente tem as instituições públicas, que a gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa, o próprio BNDES. Então, aqui eu acho que o que me incomoda um bocado é a velocidade que esse gap abriu, a velocidade que a inadimplência do setor privado voltou a subir. Óbvio que aqui tem uma pegadinha, e por conta da pandemia, muitas instituições financeiras, eles concederam renegociação de crédito e alongaram os prazos, deram uma certa carência. Então, quando a gente nota que a inadimplência caiu muito forte ali em 2020, 2021, aqui é artificialmente para baixo, tá? Por quê? Porque se o banco não está te cobrando e você não está... Vamos supor assim, você não tinha condição de pagar, mas se o banco não está te cobrando, você não está inadimplente. E aí fica nesse formato aqui um pouco estranho. Mas é óbvio que a gente teve uma alta considerável do nível de inadimplência, ainda não acho nada absurdo, mas é um ponto a se monitorar. Um outro ponto também é a questão de como é que está se movimentando a inadimplência de crédito pessoa jurídica contra pessoa física. Em vermelho, pessoa física. Em azul, pessoa jurídica. Em vermelho, pessoa jurídica. Em azul,
a gente tem pessoas físicas. E o que a gente nota é que pessoas físicas já voltaram a aumentar a inadimplência mais do que as pessoas jurídicas. As empresas estão, de fato, menos alavancadas do que as pessoas. O nível de endividamento das famílias está maior do que o nível de endividamento das empresas. Então, aqui é um ponto de atenção. Por quê? Porque bancos, eles geralmente têm ali um foco. Então, por exemplo, o Banco do Brasil ele é um banco que tem um foco muito grande em funcionalismo público e em carteira agro. E por conta disso, ele então tem uma inadimplência mais voltada quando esses segmentos pioram. O Banco ABC, por exemplo, é um banco totalmente focado em pessoa jurídica. Então, ele não vai sofrer com o aumento de pessoas físicas no primeiro momento, tá? Isso aqui eu acho que é um ponto também a gente monitorar. Um outro gráfico, né, uma outra tabela que eu gosto de olhar aqui no Itaú, muita gente não olha isso, mas eles segmentam os ROIs, né, o retorno sobre patrimônio líquido, por tipo de segmento. Então aqui a gente tem crédito, trading, serviços e seguros e o chamado excesso de capital. Aqui embaixo então, a gente tem como é que está o ROI recorrente gerencial de cada uma dessas linhas. E notem como a grande estrela de 2022 foi serviços e seguros, com ROI ali acima de 40%. Então, a receita de seguros, né, o resultado de seguros, melhorou consideravelmente. A gente nota, por exemplo, em 2021 foi de 7,6 bi, agora foi de 9,1 bi. É claro que, em termos de tamanho, ele não tem um impacto tão grande quanto o crédito. O crédito é um negócio muito maior. Mas em termos de rentabilidade, em termos de criação de valor, vocês podem notar que esse segmento de serviços e seguros é a grande estrela ainda do Itaú. E o que tem puxado o ROI para baixo é o segmento de crédito, e de novo, já imaginado, porque a gente tem tido aumento de inadimplência. Por fim, pessoal, eu gosto de chamar a atenção aqui do Itaú no caso do guidance. Então, eles soltaram já um guidance para 2023, crescimento de carteira de 6% a 9%. Quando a gente considera que a inflação deve ficar na casa dos 5,5% a 6%, a gente está falando de um crescimento real de algo como 1 a mais ou menos, 3, 4% de crescimento de carteira de crédito. Outro ponto também que eu gosto de notar é o custo do crédito, que aqui inclui justamente a provisão para devedores duvidosos, que está em um patamar um pouco mais elevado, tá? Mostrando que o banco já espera um ano um pouquinho mais difícil. E não só aqui, quando a gente olha também para os múltiplos que o Itaú está negociando, isso aqui eu acho que é um ponto que mostra como é que o mercado está um pouquinho assim, com o pé atrás. Eu acho que a bolsa brasileira como um todo está negociando com múltiplos baixos, mas isso daqui é o que? É o múltiplo de preço sobre lucro projetado do Itaú e historicamente. Então a gente nota que hoje ele está negociando a mais ou menos 6,7 vezes lucro dos próximos 12 meses. Para o Itaú é um múltiplo bem baixo e quando a gente nota, né, o quanto que esse banco chegou a negociar, ele chegou a negociar 11, 12 vezes lucro, hoje é um múltiplo próximo ao que foi na crise lá de 2016. Então, assim, é difícil cravar que o Itaú está barato, mas eu acho que é um indicador que não só o Itaú, porque todos os outros bancos também estão negociando com múltiplos bem baixos. Bom, pessoal, então isso daqui é um pouquinho sobre o que foi o resultado do Itaú e também trouxe aqui uma comparação sobre o Santander. O Itaú não é o banco que eu tenho na minha carteira, eu tenho um outro banco que é a minha preferência no setor. Eu acho que o Itaú é um banco muito bom, a estrela, sem dúvida, merece negociar com um prêmio, como ele negocia. Entregou um resultado fantástico no quarto trimestre e, por conta disso, inclusive, as ações dispararam. Então, pessoal, de novo, não se trata do meu banco favorito, mas entendo completamente as pessoas que têm um Banco Itaú na sua carteira. E para quem estiver chegando aqui no canal, eu peço para vocês que aproveitem para se inscreverem, para deixar o like. E, obviamente, se você tiver Itaú ou alguns outros bancos, aproveita para comentar aqui embaixo o que você tem achado dos resultados nesse quarto trimestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e tchau, tchau.